E se eu te mostrar o método de Maxwell das malhas em 7 minutos? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like e vamos pro vídeo. Salve pessoas do Maior que Zero, tudo bem com vocês? Paulo Mercedes aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o método de Maxwell, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de interessante? Primeiro, tem esse circuito aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as suas malhas. Então, eu tenho aqui uma malha, né, que é esse circuito aqui fechado. Tenho aqui uma outra malha, que seria esse laço aqui fechado. Identifico as malhas, vou chamar essa aqui de malha A, vou chamar essa aqui de malha B. A partir daí, a gente arbitra o sentido das correntes. Então, aqui eu vou definir no sentido horário e eu acompanho aqui na outra malha, ok? Lembrando que tem que manter os sentidos todos iguais ao longo das malhas. A partir daí, a gente atribui polaridades aos elementos. Então, vou logo aqui na fonte, ó, e digo que ela tem aqui o negativo aqui, o positivo aqui. Lembrando que fonte ela tem polaridade própria, que ela própria impõe, né, uma fonte de tensão nesse caso. E os elementos precisam seguir a corrente. Então, a corrente entra pelo polo positivo, sai pelo polo negativo, entra pelo polo positivo, sai pelo polo negativo. Isso do ponto de vista da malha A. Na malha B, a gente tem aqui ela entrando aqui por baixo, nesse resistor de 20 ohms, saindo aqui por cima, entrando aqui por cima no resistor de 40 ohms, saindo por baixo nesse mesmo resistor. E assim a gente começa aqui pela malha A. Então, na malha A, o que a gente tem? A gente tem aqui a corrente entrando aqui pela fonte, entrando pelo negativo da fonte, saindo pelo positivo. Logo, eu coloco aqui o menos 10. No resistor aqui, ele entra pelo positivo, sai pelo negativo. Então, eu coloco aqui mais 20 IA, né, que é a corrente IA é a corrente da malha A. Nesse resistor aqui de 20 ohms, a gente tem o resistor dividindo duas malhas. Então, eu tenho a malha A entrando por cima e respeitando a polaridade da própria malha, né? A corrente IA, e a corrente IB fazendo sentido contrário. Então, eu tenho IA menos IB participando aqui desse resistor. A partir daí, a gente já equacionou aqui a malha A e a gente vai só reorganizar. Então, o que a gente tem? Eu passei o menos 10 para o lado de cá, né? Ficou mais 10. O 20A somando com mais 20A, que aqui eu aplico a distributiva, e menos 20IB. Então, está aqui organizado. No caso da malha B, a gente tem aqui o IB vindo aqui, percorrendo esse resistor de 20 ohms, junto com uma corrente IA no sentido contrário. Então, eu tenho aqui 20, que eu multiplico por IB, menos 20A. Por que menos 20A? Porque esse resistor aqui tem a polaridade dele definida na malha B e a corrente A está no sentido contrário, tá? É a mesma coisa que eu fiz acima, com a diferença que aqui eu já apliquei a distributiva direto. Mas esse resistor de 40 ohms, já que só a corrente IB participa dele, ele fica positivo, porque a corrente respeita a polaridade dele. Reorganizando, a gente tem aqui 20IB mais 40IB, eu tenho 60IB, e menos 20IA, né? Igual a 0. A partir daí, o que a gente pode fazer? Uma vez que a malha esteja equacionada, as malhas estejam equacionadas, eu preciso apelar para algumas ferramentas matemáticas para eu conseguir extrair quem é a corrente A ou quem é a corrente B. Nesse caso aqui, o que é que eu faço? Eu preparo essa equação para que eu consiga usar um artifício matemático e eliminar uma incógnita. Então, o que é que eu faço basicamente? Eu sei que, olhando aqui para essa equação, eu posso ajustar o 20A, nesse caso menos 20A, para que ele fique igual a 40A e de sinal oposto, para que na soma das equações eu consiga eliminar o IA, a incógnita IA. Então, eu venho aqui, ó, e multiplico por 2 esses caras aqui,
E aí o que é que eu tenho? 2 vezes menos 20A, eu tenho menos 40A, mais 2 vezes 60IB, eu tenho 120B. Com isso, eu posso somar a equação A com a equação B e eu vou ter ali a eliminação de uma incógnita. Quando eu somo A com B, isso aqui zera, né? E aí eu tenho que A mais B é igual basicamente a 100IB, que é menos 20 mais 120B, né? Menos 20B mais 120B, eu tenho 100IB igual a 10 mais 0, tenho 10 aqui. Na hora de resolver, eu passo 100 para baixo do 10 e eu tenho que IB é igual a 0,1 ampere. Daí, eu pego esse 0,1 e escolho uma das equações ali já prontas e coloco esse cara ali, substituo o IB por ele. Então, por exemplo, eu escolhi esse cara aqui. E aí eu coloco ele aqui e no lugar de B eu jogo já o 0,1, porque é a equivalência, né, de B é 0,1. E aí, a partir daqui, a gente faz basicamente conta. Então, menos 20 vezes 0,1 dá 2. Então, isso aqui seria o seguinte, ó, 40IA menos 2 igual a 10. 40IA igual, eu passo 2 para lá, isso aqui dá 12. E eu tenho que IA é igual a 12 dividido por 40. E aí, galera, é o seguinte, eu queria pedir a vocês que deixassem já o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, né? A gente está aqui, dicas interessantes, inclusive da parte matemática ali, para poder facilitar a sua vida e evitar que você venha aí para a prova final. Então, vamos continuar aqui. De posse, então, pessoal, desse equacionamento, né? A gente tem aí, a gente chega no que IA é igual a 12 dividido por 40, que dá 0,3 amperes. Os valores da corrente das malhas estão aí. Se a gente precisar calcular outras grandezas, fica muito mais tranquilo, tá? Então, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço.